Quando abri aquela caixinha embrulhada em papel de presente barato, senti um aperto no peito que já conhecia bem. Era o mesmo aperto de quando meus pais esqueceram minha formatura na faculdade, porque coincidiu com o jogo do Palmeiras que meu irmão Marcelo queria assistir. O mesmo de quando cancelaram o jantar do meu aniversário de 30 anos, porque ele precisava de ajuda para se mudar do apartamento que papai tinha comprado para ele. Só que dessa vez, segurando aquele chaveiro vagabundo de metal com a frase "Melhor filha do mundo", escrita em letras mal feitas, algo diferente aconteceu dentro de mim. Algo quebrou de vez. Era Natal. Estávamos todos reunidos na casa dos meus pais em Perdizes, aquela casa enorme que eles tinham conseguido comprar há 20 anos, quando o negócio de materiais de construção do meu pai estava bombando. A mesa estava farta, cheia de comida, e minha mãe tinha passado dias preparando tudo para receber o filho querido que tinha acabado de voltar de uma temporada em Punta del Este. Marcelo, o príncipe da família, o menino de ouro que aos 35 anos ainda não tinha feito absolutamente nada da vida além de gastar o dinheiro dos nossos pais. Ele abriu o presente dele por último, com aquele sorrisinho que eu queria arrancar do rosto dele. Eram passagens aéreas. Não eram só passagens. Era um pacote completo para ele e a namorada da vez passarem um mês inteiro na Europa. Paris, Roma, Barcelona, Lisboa. Hospedagem em hotéis 5 estrelas, passeios inclusos, tudo pago. R$ 45 mil. Minha mãe chorou de emoção quando ele abraçou ela, chamando-a de melhor mãe do mundo. Meu pai sorria orgulhoso, peito estufado, como se tivesse acabado de dar ao filho a chave da felicidade eterna. Eu segurava aquele chaveiro de R$ 5 e sentia a raiva subindo pela garganta feito Billy. Meu marido, André, apertou minha mão por baixo da mesa. Ele sabia. Ele sempre sabia quando eu estava prestes a explodir. A gente estava junto há 8 anos, casados há 5, e ele tinha presenciado cada uma dessas cenas de humilhação, disfarçadas de reunião familiar. "Gostou do presente, filha?" Minha mãe perguntou distraída, enquanto tirava fotos do Marcelo segurando as passagens. Nem olhou para mim direito. "Muito simbólico, mãe", respondi, e minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. "Um chaveiro, para eu me lembrar que sempre tenho uma chave para voltar para essa casa, imagino." Ela finalmente olhou para mim, franzindo a testa. "Não começa, Juliana. Você sabe que a situação do Marcelo é diferente. Ele precisa de ajuda. Está tentando se encontrar ainda." Tentando se encontrar, aos 35 anos. Enquanto eu, aos 33, tinha me formado em administração, tinha feito mestrado, trabalhava desde os 18 e nunca tinha pedido um centavo para eles. Nem quando André e eu passamos aperto no começo do casamento. Nem quando tivemos que vender o carro para pagar a entrada do nosso primeiro apartamento, um conjugado apertado em Santana. Nem quando eu precisei fazer 3 trabalhos freelance ao mesmo tempo para ajudar a pagar as contas quando André perdeu o emprego na pandemia. "Ele está tentando se encontrar há 15 anos, mãe", falei, ainda segurando aquele maldito chaveiro. "Talvez se vocês parassem de financiar essa busca eterna, ele encontraria mais rápido." "Juliana!" Meu pai bateu a mão na mesa. "Respeita tua mãe. E seu irmão. Sempre foi assim com você. Sempre com essa língua afiada. Sempre com inveja do Marcelo." Inveja. Claro, era sempre isso. Nunca era sobre justiça, sobre equidade, sobre me sentirem pelo menos um pouco valorizada. Era inveja. Como se eu quisesse ser uma pessoa de 30 e tantos anos dependendo dos pais para tudo, sem profissão, sem ambição, sem nada além de uma cara bonita e a habilidade de fazer meus pais se sentirem necessários. Não é inveja, pai. É só cansaço. Cansaço de ser invisível nessa família. Marcelo riu. Ele riu. "Ah, para de drama, Ju. Você está bem na vida. Tem seu trabalho, seu marido, seu apartamentinho. Não é porque eu ganhei uma viagem que você precisa ficar assim. Amadurece." Meu apartamentinho. Como se aquilo fosse migalha. Como se eu não tivesse batalhado cada metro quadrado daquele lugar. E ele tinha coragem de me dizer para amadurecer. Ele que nunca tinha pagado uma conta na vida. André se levantou, me puxando pela mão. "Acho melhor a gente ir embora." "Olha só, o marido da Juliana não aguenta a verdade também." Minha mãe suspirou teatral. "Vocês sempre fazem questão de estragar as confraternizações da família." Não respondi. Peguei minha bolsa, ainda segurando aquele chaveiro ridículo, e saí daquela casa sabendo que algo tinha mudado. Pela primeira vez na vida, eu não sentia vontade de voltar atrás, de pedir desculpas por ter me defendido,
de engolir a humilhação para manter a paz. Entrei no carro e comecei a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de raiva. De uma raiva acumulada de 33 anos sendo a filha que nunca foi boa o suficiente, que nunca precisou de ajuda, que nunca mereceu atenção porque era independente demais, forte demais, porque não dava trabalho. Eles nunca vão mudar, Ju, André disse baixinho, dirigindo pela marginal Tietê. Você sabe disso. Eu sei. Sequei as lágrimas e olhei para aquele chaveiro vagabundo que ainda estava na minha mão. Mas eu vou mudar. Eu prometo para você, André. Nunca mais vou deixar eles me tratarem assim. Nunca mais. Ele não disse nada, só colocou a mão no meu joelho enquanto dirigia. Mas eu vi o sorrisinho de canto que ele fez. Aquele sorriso que ele sempre dava quando sabia que eu estava falando sério. E eu estava. Mais séria do que nunca. O que meus pais nunca souberam, porque nunca se deram ao trabalho de perguntar, é que André e eu não estávamos apenas bem na vida, como meu irmão tinha dito com aquele tom de desdém. A gente estava mais do que bem. A gente estava rica, muito rica, e eles não faziam a menor ideia. Tudo começou 5 anos atrás, quando André desenvolveu um aplicativo de gestão financeira para pequenas empresas. Ele era programador, daqueles que ficava até de madrugada codificando, obcecado por criar algo que realmente funcionasse. Eu cuidava da parte administrativa, da divulgação, dos contatos com clientes. A gente trabalhava de casa, do nosso conjugado em Santana, comendo miojo às 3 da manhã enquanto refazíamos apresentações para investidores que nos rejeitavam um atrás do outro. Minha mãe ligava de vez em quando, sempre para falar do Marcelo. Seu irmão está pensando em fazer uma pós-graduação em Portugal. Você acha que a gente deveria ajudar com as despesas? Ou então, Marcelo terminou com a namorada, tadinho. Está tão deprimido. A gente vai levar ele para passar uns dias em Campos do Jordão, animar um pouco. Nunca um como você está, de verdade? Nunca um como vão os negócios? Ou precisa de alguma coisa? Eu era a filha resolvida, a que não dava trabalho. E filhos que não dão trabalho não recebem atenção. No 2º ano, a gente quase desistiu. Quase. Tínhamos vendido tudo que podíamos vender. Eu trabalhava como gerente administrativa numa empresa de logística durante o dia e à noite ajudava André com o aplicativo. Dormíamos 4 horas por noite. Teve um dia que a gente sentou no chão da sala, cercados de contas atrasadas, e eu chorei tanto que achei que ia desidratar. A gente pode parar, Ju, André disse, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dele. Não precisa ser assim. Você não precisa se matar desse jeito. Mas eu precisava. Não era só sobre dinheiro. Era sobre provar. Provar que eu valia alguma coisa. Que eu não era só a filha esquecível. Que eu podia construir algo do zero, sem a ajuda de ninguém, muito menos dos meus pais. A gente não para agora, falei, secando as lágrimas. Não quando estamos tão perto. E estávamos. 3 meses depois, conseguimos um investidor. Uma empresa de capital de risco acreditou no projeto e injetou uma grana considerável. De repente, a gente não estava mais no conjugado de Santana. A gente tinha um escritório pequeno em Pinheiros, 3 funcionários, e o aplicativo começou a explodir. Pequenas empresas, microempreendedores, todo mundo queria usar o sistema que a gente tinha criado. Era intuitivo, era barato, era eficiente. Em 2 anos, a gente faturou o primeiro 1 milhão. Parece mentira, parece história de filme, mas aconteceu. André desenvolveu funcionalidades novas, integrações com bancos, relatórios automatizados. A gente fechou parceria com uma empresa de contabilidade grande. O negócio cresceu exponencialmente. Contratamos mais gente, abrimos uma sede maior, começamos a aparecer em portais de notícias sobre startups de sucesso. E eu não contei nada para meus pais. Nada. Eles não perguntavam, eu não oferecia informação. Nas raras vezes que a gente se via, quando eu aparecia nas festas de fim de ano, ou nos almoços de domingo que minha mãe insistia em fazer, eles falavam do Marcelo o tempo todo, das viagens dele, dos cursos que ele estava fazendo, sempre abandonados na metade, das namoradas bonitas que ele trazia. Eu e André éramos figuras de fundo. O casal certinho, que trabalhava muito, que vivia uma vida bonitinha, classe média. Nada de especial. Como está o trabalho, filha? Meu pai perguntava às vezes, distraído, com a atenção no celular. Está bem, pai. A gente tem uma empresa agora. Está crescendo bastante. Ah, que legal. Marcelo, conta pra ele sobre aquele trabalho que você conseguiu em consultoria. E o assunto mudava. Sempre mudava.
Era como se eu dissesse que tinha descoberto a cura do câncer e eles respondessem: "Que bom, filha", antes de voltar a falar do filho predileto. André apertava minha mão por baixo da mesa, me lembrando que a gente não precisava da validação deles. Mas doía tanto. Depois da cena do chaveiro no Natal, eu e André passamos o Réveillon sozinhos numa pousada em Ilhabela. A gente brindou à meia-noite na praia, e foi ali, com os pés na areia e o barulho das ondas, que eu decidi que estava na hora de fazer algo grande. Algo que eles não poderiam ignorar. "Quero comprar uma casa", falei para André. "Uma casa de verdade. Bem grande." Ele sorriu. A gente já tinha começado a procurar imóveis fazia alguns meses. Tínhamos nos mudado para um apartamento melhor em Moema, 3 quartos, numa boa localização, mas eu queria mais. Não era ostentação. Era me provar que eu tinha conseguido, que eu não precisava de chaveiro de R$ 5, que eu podia ter o que eu quisesse. "Quanto você quer gastar?" André perguntou, e eu vi aquele brilho de cumplicidade nos olhos dele. Ele sabia exatamente o que eu estava pensando. "Tudo o que a gente puder. Quero uma mansão." A gente voltou de Ilhabela e entrou em contato com uma corretora especializada em imóveis de luxo. Visitamos propriedades no Jardim Europa, em Moema, na Vila Nova Conceição. Casas enormes, com piscina, churrasqueira, jardim, aquelas coisas que você vê em revista e acha que nunca vai ter. E a gente podia ter. A gente podia pagar. Foi em fevereiro que encontramos ela. Uma mansão no Jardim Guedala, num condomínio fechado, com segurança 24 horas. 500 metros quadrados de área construída, 6 suítes, piscina aquecida, sauna, cinema em casa, garagem para 8 carros, jardim com paisagismo assinado. R$ 9 milhões. A corretora achou que a gente estava brincando quando eu disse que a gente queria. Ela pediu comprovação de renda, certidões, tudo. Quando viu que era sério, que a gente tinha dinheiro para pagar à vista, a mulher quase caiu da cadeira. "Vocês são muito jovens", ela disse impressionada. "Empresários? Desenvolvedores de software." André respondeu com aquele sorrisinho modesto dele. "Fechamos negócio em março. Dei a entrada, assinei o contrato, passei a propriedade para o meu nome. Quando a chave daquela mansão ficou na minha mão, uma chave de verdade, pesada, dourada, eu pensei no chaveiro vagabundo que minha mãe tinha me dado. E ri. Ri sozinha, ali no meio daquela sala enorme, com pé direito triplo e lustre de cristal, enquanto André ficava me olhando com orgulho. "Vai contar para eles?" ele perguntou. "Ainda não", respondi. "Deixa eles descobrirem sozinhos." A notícia chegou até meus pais da forma mais deliciosa possível. Através da fofoca. A tia Marlene, irmã da minha mãe, tinha uma amiga que trabalhava numa imobiliária de luxo, que conhecia a corretora que tinha fechado a venda da mansão comigo. Cidade grande, mundo pequeno. Especialmente nos círculos de gente com dinheiro, onde todo mundo conhece todo mundo e as notícias correm rápido. Minha mãe me ligou numa quinta-feira à tarde. Eu estava na sede da empresa, numa reunião com a equipe de desenvolvimento, quando o celular tocou. Quase não atendi. A gente não falava desde o Natal. Tinha se passado quase 4 meses, mas alguma coisa me fez atender. Juliana. A voz dela estava estranha. Não era o tom normal dela, aquele meio distraído, meio desinteressado. Era diferente. "Preciso falar com você." "Oi, mãe. Tudo bem?" "Marlene me ligou hoje. Disse que uma amiga dela comentou que você comprou uma casa." Pausa. "Uma casa muito cara, no Jardim Guedala." Fechei os olhos e sorri. Então tinha chegado a hora. "Ah, sim. Comprei mesmo." Silêncio do outro lado. Longo. Depois. "Como assim comprou? Que casa é essa?" "Uma mansão, na verdade. 500 metros quadrados, 6 suítes. É linda, mãe. Você ia gostar." Minha voz estava tranquila, quase casual, como se eu estivesse falando da compra de um eletrodoméstico. "Juliana, quanto você pagou nessa casa?" 9 milhões. Outro silêncio, esse ainda mais longo. Eu podia ouvir a respiração dela ficando pesada. "Você está brincando comigo." "Não estou." "Paguei à vista, inclusive. Entrei no mês passado." "Você não tem esse dinheiro. Como você... De onde você tirou 9 milhões de reais, Juliana?" E ali estava. A pergunta que ela deveria ter feito há anos. Como eu estava? O que eu estava fazendo da vida? Como ia ao trabalho? Em vez disso, ela só ligava quando descobria por terceiros que a filha esquecível tinha comprado uma propriedade milionária. "Do meu trabalho, mãe.
da empresa que eu e André temos. A que eu menciono há 5 anos e ninguém nunca se interessa em saber o que é. Que empresa? Você disse que trabalhava com tecnologia ou algo assim, mas nunca perguntou, mãe. Você nunca perguntou de verdade. Mas já que agora está interessada, eu vou contar. A gente desenvolveu um aplicativo de gestão financeira que é usado por mais de 50 mil empresas no Brasil. A gente tem sede em Pinheiros, 32 funcionários e faturou 20 milhões no último ano. E eu sou sócia majoritária. Silêncio absoluto. Depois, ouvi ela chamando meu pai. Márcio, Márcio, vem aqui. É a Juliana. A voz dela tinha mudado de novo. Agora tinha uma animação forçada, um entusiasmo que eu nunca tinha ouvido antes quando ela falava comigo. Meu pai pegou o telefone ofegante. Juliana, sua mãe está me contando uma história muito maluca aqui. Você comprou uma mansão de 9 milhões? Comprei, pai. Mas como? Por quê? Você não falou nada. Vocês nunca perguntaram. Achei que não estivessem interessados. Não perguntamos? A voz dele ficou indignada. Claro que perguntamos. A gente sempre quis saber da sua vida. Ri. Não consegui segurar. Ri na cara dele, ali mesmo, no meio do escritório, com meus funcionários me olhando curiosos. Pai, vocês me deram um chaveiro de R$ 5 no Natal, enquanto pagaram 45 mil numa viagem pro Marcelo. Vocês acham mesmo que demonstraram interesse pela minha vida alguma vez? Juliana, isso é maldade. Você sabe que o Marcelo precisa de mais apoio. Ele está numa fase difícil. Ele está numa fase difícil há 15 anos, pai. E eu construí um império enquanto vocês estavam ocupados bancando as crises existenciais dele. Minha mãe pegou o telefone de volta. Filha, não é assim. A gente sempre te amou, sempre se importou com você. Se você está chateada por causa daquele presente, a gente pode... Pode o quê? Me dar um presente melhor agora que descobriram que eu tenho dinheiro? Não, obrigada. Eu já tenho tudo o que preciso. Juliana, para com isso. Somos sua família. A gente quer conhecer sua casa nova. A gente quer comemorar com você. Quando você faz a mudança, a gente pode ajudar, levar umas coisas, fazer um almoço lá. E ali estava. Agora que eu tinha algo que eles consideravam digno de atenção, agora que eu tinha provado que era bem-sucedida, que tinha conquistado algo grande, eles queriam fazer parte. Queriam estar lá. Queriam se associar ao meu sucesso, tirar fotos na mansão, contar para os amigos que a filha tinha uma propriedade milionária. A mudança já está quase pronta, mãe. A gente está finalizando a decoração. Então a gente vai aí no fim de semana. Sábado está bom? A gente leva o Marcelo também. Ele vai adorar conhecer. Claro. O Marcelo. Porque ele não podia ficar de fora de nada. Podem vir sim. Vou passar o endereço para vocês. Quando desliguei, André estava parado na porta da sala, com aquele sorrisinho maroto. Você vai mesmo deixar eles irem? Vou passar o endereço, falei, e ele entendeu o brilho nos meus olhos. Mas não disse que ia colocar os nomes deles na lista de acesso do condomínio. Sábado amanheceu ensolarado. Eu e André estávamos na varanda da mansão, tomando café da manhã, quando meu celular começou a tocar. Era minha mãe. Não atendi. Tocou de novo. E de novo. Mensagens começaram a chegar. Juliana, estamos aqui na portaria, mas a segurança não está deixando a gente entrar. Juliana, pelo amor de Deus, atende o telefone. Eles estão dizendo que a gente não está na lista. André me olhou. Vai atender? Peguei o telefone e abri o aplicativo do condomínio, aquele que me permitia ver as câmeras da portaria. Lá estavam eles. Minha mãe, meu pai e Marcelo. Os três em pé do lado de fora do portão discutindo com o segurança. Minha mãe gesticulava nervosamente. Meu pai tinha a cara vermelha de raiva. E Marcelo estava com aquela expressão de quem não acredita que está sendo impedido de entrar em algum lugar. Aumentei o volume para ouvir o áudio. Olha aqui, moço, meu pai dizia, tentando manter a compostura. Você não está entendendo. Essa é a casa da minha filha, Juliana. A gente tem direito de entrar. O segurança, um homem alto e sério, balançou a cabeça. Sinto muito, senhor, mas vocês não estão na lista da proprietária. Sem autorização expressa dela, não posso permitir a entrada. Mas ela nos convidou. Minha mãe estava começando a surtar. A voz dela estava subindo de tom, ficando estridente. Ela disse para virmos hoje. Liga para ela. Pede para ela descer aqui. Já tentei contato, senhora. A senhorita Juliana não atendeu. E pelas minhas instruções, se o nome não está na lista, não há entrada.
São as regras do condomínio e da proprietária. Marcelo deu um passo à frente, tentando usar aquele charme falso dele. Rapaz, entende a situação. Somos a família dela. Isso aqui é um mal-entendido. Tenho certeza que minha irmã só esqueceu de avisar vocês. Não é esquecimento, senhor. A lista é atualizada diariamente pela proprietária através do aplicativo. Se vocês não estão nela, é porque ela optou por não incluí-los. Vi minha mãe começar a chorar. Não aquele choro genuíno de tristeza, era o choro teatral dela, o que ela usava quando queria manipular uma situação. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que minha filha está fazendo isso comigo. Depois de tudo que eu fiz por ela. André soltou uma risada baixa ao meu lado. Tudo que ela fez por você? Tipo dar um chaveiro de R$ 5? Continuei olhando a cena pelo celular. Meu pai tentou ligar de novo. O telefone tocou na minha mão. Desliguei a chamada. Ele tentou mais uma vez. Desliguei de novo. Bloqueei o número. Juliana! Minha mãe gritou para o interfone. Juliana, por favor! A gente só quer conversar! A gente não entendeu o que aconteceu! Por favor! O segurança mantinha a postura firme, mas educada. Vou ter que pedir que os senhores se retirem. Se continuarem insistindo, precisarei chamar a polícia por perturbação. Foi quando vi Marcelo perder a compostura. O rosto dele ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram. Você sabe quanto essa casa custou? 9 milhões. 9 milhões. E você está me tratando como se eu fosse qualquer um? Eu sou o irmão dela. Eu tenho mais direito de estar aqui do que esse monte de segurança de meia tigela. E ali estava, a verdadeira face. Não era sobre me visitar. Não era sobre comemorar comigo. Era sobre ter acesso. Sobre poder dizer aos amigos que a irmã tinha uma mansão de 9 milhões. Sobre poder usar aquilo como extensão da própria importância dele. O senhor precisa se retirar. Agora. A voz do segurança ficou mais firme. André olhou para mim. Como você está se sentindo? Olhei para aquelas 3 pessoas na tela do celular. Pessoas que deveriam ter sido meu porto seguro, minha família, meu apoio. Pessoas que me deram um chaveiro de R$ 5 enquanto bancavam a vida inteira do filho predileto. Pessoas que só se lembraram que eu existia quando descobriram que eu tinha algo valioso. Estou me sentindo livre, respondi. Depois que eles foram embora da portaria, expulsos pela segurança que ameaçou chamar a polícia, meu celular virou um campo de batalha. Mensagens chegavam a cada 5 minutos. Primeiro da minha mãe, depois do meu pai, depois do Marcelo. Até tios e primos que eu mal falava começaram a me mandar mensagens, todos querendo saber o que tinha acontecido, todos se fazendo de mediadores, de preocupados com a família. Eu não respondi nenhuma. Bloqueei minha mãe, meu pai, meu irmão. Cada mensagem que chegava de números desconhecidos, eu lia e deletava. André ficou do meu lado o tempo todo, preparando um drink, colocando uma música ambiente, me fazendo rir com piadas sobre como o Marcelo devia estar surtando por ter sido barrado por um segurança. Você acha que ele já postou algo no Instagram reclamando? André perguntou, e a gente caiu na gargalhada. Mas a parte mais patética veio no domingo. Minha mãe apareceu na portaria de novo. Sozinha dessa vez. O segurança me ligou no interfone. Senhorita Juliana, sua mãe está aqui novamente. Ela está pedindo para falar com a senhora. Diz que não vai sair até conseguir. Olhei para André. Ele deu de ombros, me dando espaço para decidir. Deixa ela subir. Quando abri a porta da mansão, minha mãe estava lá, com uma cara de quem tinha chorado o fim de semana inteiro. Ela entrou e ficou parada no hall, olhando ao redor com a boca aberta. O lustre de cristal, o piso de mármore, a escadaria curva que levava ao segundo andar. Tudo aquilo que ela nunca imaginou que a filha poderia ter. Meu Deus, Juliana, ela sussurrou. Isso aqui é um palácio. É minha casa, respondi, sem emoção na voz. Ela se virou para mim e vi que estava preparando um discurso. Conhecia aquela expressão. Era a mesma de quando ela queria manipular alguma situação, quando queria que as coisas fossem do jeito dela. Filha, a gente precisa conversar. Sobre ontem, sobre tudo. Pode falar. Eu sei que você está chateada. Eu entendo. O presente do Natal foi inadequado. Seu pai e eu, a gente não sabia que você estava tão bem de vida. A gente nunca imaginou que vocês tivessem construído tudo isso. Se a gente soubesse... Se vocês soubessem o quê? Cruzei os braços. Me tratariam diferente? É isso. Não é isso, é que...
A gente sempre achou que você não precisasse de atenção, que você fosse mais independente, mais forte. O Marcelo sempre foi mais sensível, mais frágil. Mais mimado, você quer dizer. Juliana! Ela elevou a voz, mas percebeu rapidamente que ali, na minha casa, nas minhas regras, ela não tinha poder nenhum. Abaixou o tom. Seu irmão passou por muita coisa. Você sabe que ele sempre teve dificuldade para se encontrar, para crescer, para trabalhar, para ser um adulto funcional. Dei um passo em direção a ela. Mãe, o Marcelo tem 35 anos e nunca trabalhou de verdade na vida. Ele vive do dinheiro de vocês, e vocês deixam. E enquanto isso, eu me matei de trabalhar desde os 18, paguei minha faculdade, construí uma empresa, comprei essa casa, e vocês nem notaram. Porque eu não precisava de atenção, né? Porque eu era forte. As lágrimas começaram a descer no rosto dela. Mas eu estava imune. Tinha visto aquelas lágrimas tantas vezes, sempre usadas para conseguir o que ela queria. Eu só quero minha família unida de novo. Quero que você perdoe a gente. Quero que a gente possa se reunir aqui, nessa casa linda, e ser uma família de verdade. Família de verdade. Repeti, e ri. Um riso seco, sem humor. Família de verdade não dá chaveiro de R$ 5 enquanto banca viagem de 45 mil. Família de verdade não ignora a filha por 33 anos e aparece só quando descobre que ela tem uma mansão. Nós nunca te ignoramos. Vocês esqueceram minha formatura porque o Marcelo queria ver um jogo de futebol. Cancelaram meu aniversário de 30 anos porque ele estava de mudança. Nunca, em 5 anos, perguntaram de verdade sobre minha empresa. Nunca quiseram saber como eu estava, se eu precisava de ajuda, se eu estava feliz. Mas sabem cada detalhe da vida do Marcelo. Cada namorada, cada curso abandonado, cada crise existencial financiada por vocês. Porque ele precisa. Você sempre foi mais capaz, mais inteligente. Então vocês puniram minhas capacidades me negligenciando? Senti a raiva queimando. Essa é a lógica? Eu era boa demais para merecer atenção? Minha mãe se aproximou, tentou pegar minha mão. Recuei. Por favor, filha, não faz isso. Não nos afasta. Somos sua família. Sangue do seu sangue. Sangue do meu sangue que nunca esteve presente quando eu precisei. Apontei para a porta. Acho melhor você ir embora, mãe. Juliana, eu disse para ir embora. Minha voz saiu firme, sem margem para discussão. Obrigada pela visita. A segurança vai te acompanhar até a saída. Ela ficou me olhando, incrédula, como se não acreditasse que eu estava mesmo mandando ela embora. Depois, a expressão mudou. Virou raiva. A máscara caiu. Você está fazendo isso por vingança, por causa de um presente. Você está destruindo sua família por causa de uma bobagem, de um chaveiro. Não é sobre o chaveiro, mãe. É sobre 33 anos sendo invisível. É sobre construir um império enquanto vocês bancavam a mediocridade do filho favorito. É sobre dignidade. Algo que vocês nunca me deram, mas que eu conquistei sozinha. Você vai se arrepender disso. Vai ficar sozinha, sem família. Eu tenho família. André apareceu na sala, ficando ao meu lado. Tenho um marido que esteve comigo em cada batalha, que acreditou em mim quando ninguém acreditava, que me viu quando vocês olhavam através de mim. Isso é família. Minha mãe olhou para André com ódio, como se ele fosse o culpado por eu ter me rebelado, por eu ter desenvolvido uma espinha dorsal. Você colocou essas ideias na cabeça dela. Você sempre foi um mau elemento nessa família. Eu sempre fui o único que tratou sua filha como ela merece ser tratada. André respondeu calmamente, com respeito, com admiração, com amor de verdade. Chamei a segurança pelo interfone. 2 seguranças subiram e educadamente escoltaram minha mãe para fora. Ela saiu gritando, dizendo que eu ia me arrepender, que família era para sempre, que sangue era mais importante que dinheiro. Fechei a porta e encostei nela, sentindo o peso de tudo que tinha acabado de acontecer. André me abraçou. Como você está? Melhor do que eu imaginava. Respondi. E era verdade. Eu esperava sentir culpa, remorso, aquela voz na cabeça dizendo que eu estava sendo cruel. Mas não sentia nada disso. Sentia alívio. Como se tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. Meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi, já sabendo quem era. Ju, sou eu. O Marcelo. A voz dele estava diferente, sem o tom de superioridade de sempre. Quase
suplicante. Precisamos conversar sobre a mamãe, sobre a família. Você não pode fazer isso com eles. Posso e estou fazendo. Olha, eu sei que as coisas foram injustas às vezes, mas você está exagerando. É só orgulho ferido. Marcelo, falei, e minha voz estava gelada. Você tem 35 anos e nunca pagou uma conta na vida. Enquanto isso, eu construí uma empresa multimilionária. E sabe o que dói mais? Não é nem o dinheiro que eles gastaram com você. É o fato de que eles nunca me viram, nunca me valorizaram. E você, como irmão, nunca fez nada para mudar isso. Você sempre aceitou ser o favorito e deixou eles me tratarem como lixo. Eu nunca... Você riu. No Natal, quando eu reclamei, você riu da minha cara e me mandou amadurecer. Então aqui está minha versão adulta, Marcelo. Adultos têm limites. Adultos não aceitam desrespeito. E adultos constroem o próprio castelo e decidem quem entra nele. Você está sendo egoísta. Estou sendo digna. Tem diferença. E desliguei. 3 semanas depois do episódio com minha mãe, recebi um convite que mudaria tudo. A revista Exame estava fazendo uma matéria especial sobre as 30 empresárias mais bem-sucedidas do Brasil com menos de 40 anos. Eu estava na lista. Não só estava na lista, como iam fazer uma entrevista de capa comigo e mais 3 fundadoras de startups que tinham crescido exponencialmente nos últimos anos. Eles querem fazer a sessão de fotos aqui na mansão. André me contou, lendo o e-mail. Dizem que a história de como a gente construiu tudo do zero, sem investimento familiar, é inspiradora. Sem investimento familiar. Eu ri, se eles soubessem. Aceitei na hora. A equipe da revista veio numa quarta-feira. Fotógrafo, jornalista, produtora, maquiadora. Passaram o dia inteiro aqui. Me fotografaram na piscina, no escritório que eu tinha montado dentro de casa, na sala com aquele lustre de cristal. Me fizeram vestir 3 roupas diferentes, todas de grife. A jornalista, uma mulher chamada Patrícia, de uns 40 e poucos anos, fez perguntas sobre tudo. Sobre a empresa, sobre os desafios, sobre ser mulher num mercado dominado por homens, e sobre família. Você teve apoio da sua família quando decidiu empreender? Ela perguntou, gravadora entre nós duas, sentadas na varanda. Pensei em mentir. Pensei em dar aquela resposta politicamente correta que todo mundo dá. Mas olhei para André, que estava observando de longe, e ele fez um sinal discreto. Seja você mesma. Não, respondi. Minha família nunca acreditou no que eu fazia. Eles tinham outro filho, meu irmão, que sempre foi o favorito. Recebeu apoio financeiro, emocional, tudo. Eu tive que construir sozinha. Às vezes acho que foi melhor assim. Me fez mais forte. Patrícia se inclinou para a frente, interessada. Eles sabem do seu sucesso agora? Descobriram recentemente, quando souberam que eu tinha comprado esta casa. E como reagiram? Quiseram fazer parte, mas algumas portas, quando se fecham, não se abrem mais. Não importa quanto dinheiro você tenha do outro lado. Ela anotou tudo. Cada palavra. E quando a revista saiu, 1 mês depois, minha história estava lá. 4 páginas, fotos lindas, e uma citação em destaque, em letras garrafais. Minha família só me viu quando eu comprei uma mansão de 9 milhões de dólares. Mas eu não construí isso para eles. Construí para provar para mim mesma que eu valia mais do que eles nunca enxergaram. A revista chegou às bancas numa quinta-feira. Na sexta de manhã, meu telefone explodiu. Não da minha família. Esses continuavam bloqueados. Mas de amigos, conhecidos, clientes, até ex-colegas de faculdade que eu não via há anos. Todo mundo tinha visto. Todo mundo estava comentando. A matéria viralizou nas redes sociais. Páginas de empreendedorismo compartilhavam trechos. Mulheres me mandavam mensagens dizendo que tinham se inspirado, que tinham vivido coisas parecidas com suas famílias. E meus pais viram. Claro que viram. Tia Marlene me ligou. Eu atendi porque sempre gostei dela, porque ela tinha sido uma das poucas pessoas que nunca fez diferença entre mim e Marcelo. Ju, querida, eu vi a matéria. Que orgulho. Mas, filha, sua mãe está arrasada. Eu só falei a verdade, tia. Eu sei, e talvez ela precisasse ouvir. Mas você sabe como ela é. Está dizendo que você a expôs, que humilhou a família. Engraçado. Quando ela me humilhou no Natal inteiro, dando um chaveiro enquanto financiava a vida inteira do Marcelo, não teve problema. Mas quando eu conto minha história, aí é a exposição. Tia Marlene suspirou. Vocês precisam conversar, de verdade dessa vez. Não precisamos, não.
Eu já falei tudo o que tinha para falar. Na semana seguinte, aconteceu algo que eu não esperava. Recebi um convite para dar uma palestra num evento de empreendedorismo feminino. Era num hotel 5 estrelas em Moema, com mais de 500 pessoas esperadas. O tema era Construindo Sucesso sem Rede de Apoio. Queriam que eu contasse minha história, que inspirasse outras mulheres que estavam começando do zero. Aceitei. André ficou orgulhoso. Você está virando referência, Ju. As pessoas precisam ouvir isso. Preparei a palestra com cuidado. Cada slide, cada palavra. Não mencionei nomes, mas contei tudo. Os anos de invisibilidade, o trabalho duro sem reconhecimento, o momento em que decidi que ia provar meu valor, não para eles, mas para mim. Falei sobre como tinha usado a dor como combustível, como cada vez que era ignorada, eu trabalhava mais 1 hora, como cada presente desigual se transformava em determinação para crescer. O dia da palestra chegou. O auditório estava lotado. Mulheres de todas as idades, de diferentes áreas, todas ali para ouvir histórias de superação. Subi no palco e, por 40 minutos, despejei minha alma. Falei sobre os miojos às 3 da madrugada, sobre os investidores que nos rejeitaram, sobre o dia que quase desisti, e André segurou minha mão dizendo que a gente ia conseguir. Falei sobre a mansão, sobre ver minha família na portaria, sobre fechar aquela porta e nunca mais abrir. Quando terminei, o auditório inteiro se levantou. Aplausos ensurdecedores. Mulheres chorando. Algumas vieram me abraçar depois, dizendo que tinham vivido coisas parecidas, que tinham se sentido vistas pela primeira vez. E no meio da multidão, eu vi ela. Minha mãe. Sentada na última fileira, sozinha, com o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Nossos olhos se encontraram. Ela levantou, fez menção de vir até mim. Desviei o olhar e continuei conversando com as mulheres que tinham se formado ao meu redor. Depois, na saída, ela me esperava. Meu pai estava com ela. Ele parecia menor, de alguma forma, menos imponente do que sempre foi. Juliana, ele começou, e a voz dele estava quebrada. A gente ouviu tudo, cada palavra. Espero que tenham prestado atenção, então. A gente errou. Minha mãe deu um passo à frente. A gente errou muito, com você, com o Marcelo, com tudo. Estão dizendo isso porque eu falei num palco lotado ou porque realmente acreditam? Porque é verdade. Meu pai passou a mão no rosto, cansado. A gente sempre tratou você como se você não precisasse da gente. Como se você fosse forte o suficiente para se virar sozinha. E o Marcelo? A gente criou um monstro. Um homem de 35 anos que não sabe fazer nada sozinho. E demorou uma matéria de revista e uma palestra pública para vocês perceberem isso? Cruzei os braços. Demorou você nos fechar a porta na cara. Minha mãe sussurrou. Demorou a gente te perder de verdade. Por um segundo, só um segundo, senti vontade de ceder. De abraçá-los e dizer que estava tudo bem, que a gente podia recomeçar. Mas aí eu lembrei. Lembrei do chaveiro. Lembrei das formaturas esquecidas, dos aniversários cancelados, dos 33 anos sendo invisível. Lembrei de cada vez que André teve que me consolar depois de um almoço de domingo, onde eu era tratada como móvel de fundo. Sabe o que é mais triste? Falei, e minha voz estava calma, sem raiva. Não é nem o que vocês fizeram. É que vocês só se importaram quando viram que eu tinha conquistado algo grande. Quando viram que eu tinha dinheiro, reconhecimento, sucesso. Se eu ainda estivesse no meu conjugado em Santana, lutando para pagar as contas, vocês nem estariam aqui. Isso não é verdade, meu pai protestou. É sim. E vocês sabem disso. Respirei fundo. Eu perdoo vocês. Não por vocês, mas por mim. Porque eu não vou carregar essa raiva para sempre. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar. Eu construí uma vida sem vocês. Uma vida boa, cheia, próspera. E eu não preciso de vocês nela. Juliana, por favor. Minha mãe estendeu a mão. Tenham uma boa noite. Virei as costas e fui embora. André ao meu lado me dando o braço. Não olhei para trás. No carro ele perguntou. Foi difícil? Foi libertador, respondi. E pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. 6 meses depois da palestra, minha vida tinha se transformado em algo que eu nunca imaginei. Não era só sobre o dinheiro ou a mansão. Era sobre paz. Sobre acordar de manhã e não sentir aquele peso no peito, aquela ansiedade de não ser boa o suficiente. Sobre construir uma vida nos meus próprios termos,
sem precisar da aprovação de ninguém. A empresa continuava crescendo. Fechamos uma parceria com um banco internacional e expandimos para a Argentina e o Chile. Contratamos mais 50 funcionários. Abrimos uma segunda sede em Porto Alegre. O aplicativo tinha ultrapassado a marca de 100 mil usuários ativos. André e eu estávamos realizando sonhos que nem sabíamos que tínhamos. E com o sucesso, veio algo inesperado: a vontade de retribuir. Mas não para quem esperavam. Criei um programa de mentoria para mulheres empreendedoras. Todas as quintas-feiras à noite, recebia 5 mulheres aqui em casa, no escritório que eu tinha montado especialmente para isso, e passava 2 horas ajudando com planos de negócio, estratégias de captação, conselhos sobre como lidar com investidores. Algumas dessas mulheres estavam no mesmo lugar onde eu estive, trabalhando de madrugada, comendo miojo, sendo subestimadas por todos ao redor. Uma delas, a Fernanda, tinha uma história parecida com a minha. Família que não acreditava nela, que achava que ela deveria ter se casado e tido filhos em vez de tentar abrir uma empresa de consultoria ambiental. Quando ela me contou isso, na primeira sessão de mentoria, eu me vi nela. Vi a dor nos olhos dela, a determinação misturada com medo de falhar. Eu vou te dar um conselho, falei para ela, enquanto as outras 4 escutavam atentas. Use essa dor. Cada pessoa que duvidou de você, cada vez que te fizeram se sentir pequena, transforma isso em combustível. Mas não para provar nada para eles, para provar para você mesma que você é maior do que qualquer expectativa que tentaram colocar em você. Fernanda começou a chorar. Não aquele choro de desespero, mas de alívio, de ser vista. Eu tinha criado o espaço que nunca tive, o apoio que nunca recebi, e estava dando isso para mulheres que precisavam tanto quanto eu tinha precisado. André me assistia de longe, orgulhoso. Você está mudando vidas, Ju. Estou pagando adiante o que ninguém me deu. Comecei a receber convites para mais palestras, entrevistas em podcasts, participações em programas de televisão. Me tornei referência, e cada vez que alguém me perguntava sobre família, sobre apoio, eu contava a minha verdade, sem raiva, sem rancor. Apenas os fatos. E as pessoas entendiam, principalmente as mulheres. Elas entendiam o que era ser ignorada, ser preterida, ser considerada forte demais para precisar de afeto. Enquanto isso, através da tia Marlene, que mantinha contato comigo e me atualizava sobre tudo, mesmo eu não pedindo, fiquei sabendo que as coisas tinham mudado lá em casa. Meus pais tinham feito algo que eu jamais imaginei. Cortaram Marcelo financeiramente. Ele surtou, tia Marlene me contou num café que a gente tomou em Pinheiros. Seu pai disse que depois de ouvir aquela sua palestra, depois de entender o estrago que eles fizeram, decidiram que não iam mais bancar a vida dele. Deram um prazo de 6 meses para ele arranjar um emprego de verdade. Ou estava por conta própria. E ele arranjou. Depois de muito espernear, sim, está trabalhando numa empresa de marketing digital. Começou como assistente, ganhando o salário mínimo. Você devia ver a cara dele quando percebeu que teria que pagar conta de luz, de água, de condomínio. Ela tomou um gole do café. Sua mãe chora quase todo dia. Diz que falhou com os 2 filhos. Com você por negligência, com ele por excesso. Não senti satisfação nisso. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre justiça. Sobre eles finalmente abrirem os olhos para o que tinham criado. Como eles estão? Mais velhos, mais cansados. Seu pai vendeu o carro dele e está andando de Uber. Estão economizando. Acho que gastaram tanto com o Marcelo todos esses anos que agora estão sentindo o peso. Ela me olhou com carinho. Eles perguntam de você, o tempo todo. Eu não odeio eles, tia. Só não quero eles na minha vida. Tem diferença. Eu sei, querida. E acho que, no fundo, eles também sabem. Um mês depois disso, algo interessante aconteceu. Marcelo me mandou uma mensagem. Não sei como conseguiu meu novo número, mas conseguiu. A mensagem era curta. Precisamos conversar. Pessoalmente, por favor. Fiquei olhando para aquela mensagem por uns 5 minutos. André viu minha cara. O que foi? Marcelo quer conversar. Você vai? Pensei muito. Podia ignorar. Podia bloquear. Mas alguma coisa em mim, talvez curiosidade, talvez o resquício de amor de irmã que ainda existia escondido em algum canto, me fez responder. Café. Terça-feira às 15h. Starbucks da Vila Madalena. 15 minutos de conversa. Ok. Obrigado. Quando cheguei no Starbucks, ele já estava lá. E eu quase não o reconheci. O Marcelo sempre foi vaidoso. Cabelo sempre feito em cabeleireiro caro.
roupa de marca, relógio importado. O homem que estava sentado ali tinha cabelo mal cortado, uma camisa social meio amassada, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Ele levantou quando me viu. Ju, obrigado por vir. Sentei na frente dele, sem pedir nada para beber. Deixei claro que aquilo ia ser rápido. Você tem 15 minutos. Eu merecia isso, ele começou. E a voz dele estava diferente, sem aquela arrogância. Eu merecia tudo o que aconteceu. Você tinha razão. Eu fui um parasita a vida inteira. Vivi às custas dos nossos pais, das suas costas, sem nem perceber. Percebia sim. Você só não ligava. É verdade. Ele olhou para as próprias mãos. Quando papai e mamãe me cortaram, eu fiquei com raiva. De você, deles, do mundo. Achei que era uma loucura, que eles estavam me punindo por algo que não era culpa minha. Mas aí eu tive que procurar emprego. Tive que ir em entrevista, tive que ouvir não umas 50 vezes porque eu não tinha experiência nenhuma, nenhuma qualificação real. Eu tenho 35 anos e meu currículo era uma piada. Você está querendo que eu sinta pena? Não. Estou querendo que você saiba que eu entendi. Pela primeira vez na vida, eu entendi. Ele levantou os olhos para mim e vi lágrimas ali. Você batalhou por tudo. Você construiu um império enquanto eu ficava deitado no sofá dos nossos pais, esperando que eles resolvessem minha vida. E eu tive a coragem de rir da sua cara naquele Natal, de te chamar de dramática quando você estava sangrando por dentro. O que você quer, Marcelo? Não quero dinheiro, se é isso que está pensando. Nem quero que você me perdoe, porque eu sei que não mereço. Só queria que você soubesse que eu finalmente cresci. Aos 35 anos, mas cresci. Estou trabalhando, pagando minhas contas. É duro, é humilhante às vezes, mas é honesto. E pela primeira vez na vida, eu me olho no espelho e não sinto vergonha. Fiquei em silêncio, processando. Ele continuou. Você foi mais irmã para mim do que eu jamais fui para você. E eu desperdicei isso. Desperdicei você. Desculpa não vai resolver nada, mas eu te peço mesmo assim. Desculpa por ter sido um merda. Desculpa por ter deixado eles te tratarem mal. Desculpa por não ter te defendido quando deveria. Demorou, Marcelo. Demorou 35 anos e você perder todos os privilégios para entender isso. Eu sei. E por isso não estou pedindo para você me deixar entrar na sua vida. Só queria te falar isso pessoalmente. Você merecia ouvir. Ele se levantou. Obrigado pelos 15 minutos. E parabéns por tudo que você construiu. De verdade. Ele começou a sair. Marcelo. Ele parou, virou. Espero que você continue crescendo, que encontre seu caminho. Mas longe de mim. Ele assentiu, triste mas compreensivo, e foi embora. Fiquei ali sentada, tomando o café que tinha pedido enquanto ele falava, sentindo uma mistura estranha de emoções. Não era pena. Não era satisfação por vê-lo caído. Era encerramento. Como se um capítulo que precisava ser fechado finalmente tivesse chegado ao fim. André me ligou. Como foi? Foi necessário, respondi. Mas não mudou nada. A porta continua fechada. E você está bem com isso? Olhei ao redor. Para a vida que eu tinha construído, para a liberdade que eu conquistei, para a paz que eu finalmente tinha encontrado. Estou mais do que bem. Estou em casa. E nem estou falando da mansão. Eu sei, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dele. Estou te esperando aqui. Hoje tem jantar com as mentoradas. A Fernanda disse que fechou o primeiro contrato dela. Sorri. Estou indo. Desliguei e saí daquele café. A tarde estava linda, o sol batendo na calçada, a Vila Madalena cheia de vida. Entrei no meu carro, um importado que tinha comprado no mês passado, e dirigi até a mansão, minha verdadeira casa, onde pessoas que me amavam de verdade me esperavam. Onde eu tinha construído não só paredes e móveis caros, mas uma vida com propósito, com dignidade, com amor próprio. E pela primeira vez em 33 anos, eu não sentia falta de nada.